Seja muito bem-vindo a mais um encontro com a Palavra. Já estamos chegando ao final do Novo Testamento. Hoje iniciaremos o estudo das Epístolas de Pedro. Se esta é a primeira vez que você ouve o nosso programa, saiba que nele estudamos todos os livros da Bíblia, um livro de cada vez. Lendo as Epístolas de Pedro, no final do Novo Testamento, conhecemos um Pedro diferente daquele do livro de Atos, que também é diferente do Pedro dos Evangelhos. Existem 3 fases diferentes de Pedro no Novo Testamento, mas todos são o mesmo homem. O primeiro Pedro com quem nos deparamos no Novo Testamento é o Pedro dos Evangelhos. Quando ele conheceu Jesus, seu nome era Simão. Quando o irmão de Pedro, André, o apresentou para Jesus, Jesus lhe disse: "Ei, Simão, eu tenho um apelido para você. Vou chamá-lo de Cefas, que significa uma pedra ou uma rocha e indica estabilidade." E se havia uma característica marcante naquele homem chamado Simão, não era a estabilidade, era a instabilidade. Ele era um homem instável. Mas Jesus disse: "Vou chamar você de estável." Durante 3 anos, Jesus o chamou de pedra. Então, conforme lemos no livro de Atos, percebemos que Simão estava realmente se tornando um Pedro, uma rocha. O Pedro dos Evangelhos era espiritualmente meio esquizofrênico. Tinha seus altos e baixos, era impulsivo. Um dia estava bem, outro dia já estava muito mal. É fácil nós nos identificarmos com o Pedro dos Evangelhos porque ele é muito humano. Fica fácil nos relacionarmos com ele também. Pedro estava sempre dizendo ao Senhor o que fazer. Jesus e Pedro travaram diálogos muito interessantes. Observe como Jesus às vezes o chamava de Pedro e às vezes de Simão. Basicamente, quando Pedro fazia alguma coisa errada, Jesus o chamava de Simão. E quando fazia alguma coisa certa, de Pedro. Jesus persistiu no nome de Pedro para confirmá-lo como Pedro. Em outras palavras, Jesus chamou o Simão instável de rocha até que ele se tornou uma rocha e um grande líder da Igreja de Cristo. Aprendemos muito com os diálogos entre Jesus e Pedro, que são relatados nos Evangelhos. Por exemplo, quando André apresentou Jesus a Pedro, estava óbvio que Jesus queria transformar aquele homem que mal pescava peixe em pescador de homens. Mas como conseguir isso em 3 anos? A resposta está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, no diálogo entre Pedro e Jesus, quando ele encheu o barco de Pedro de peixes e disse: "Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens." Jesus estava dizendo a Pedro: "Pedro, lembre-se que você não é o pescador, eu sou o pescador e eu estou com você. Você não consegue pescar peixe, mas eu consigo e estou com você. Eu estou com você no barco, Pedro. Você não consegue pescar nem peixe nem homens, mas comigo no barco e o seu querer vai se transformar no meu querer." Jesus tinha que explicar estes segredos espirituais para Pedro, porque um dia Pedro olharia para trás, para tudo que tinha feito e diria: "Eu não fiz, mas ele fez porque ele estava comigo." Um dos diálogos mais fascinantes entre Jesus e Pedro está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos de 21 a 34, por ocasião da última ceia, quando Jesus disse a Pedro: "Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orarei por você para que sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos." Mas Pedro respondeu: "Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte." E aí Jesus respondeu a Pedro: "Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece." Uma das razões para este diálogo é intrigante e é a palavra converter. O que Jesus quis dizer? "Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orarei por você para que sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos." Esta declaração levanta 2 questões. O que é conversão? E quando Pedro se converteu? Então, o que significa se converter? Literalmente significa virar de cabeça para baixo. Quando Pedro teve essa experiência,
Bom, ele ficou com Jesus durante 3 anos e agora estava num lugar reservado na última ceia, fazendo um tipo de encerramento oficial daquele seminário de 3 anos, junto com os outros apóstolos, e Jesus diz para ele: e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. A conversão acontece para cada um de uma maneira. Para alguns leva apenas minutos, para outros leva anos. Eu fiquei em treinamento durante a faculdade, o seminário e o estágio como pastor assistente. E depois de tudo isso ainda tinha uma dúvida. Eu tinha mais perguntas do que respostas. E junto com o meu pastor, mentor, eu estudava 1 João em grego durante horas, toda terça-feira. Sabe, você vai ver o resultado disso em breve, quando estudarmos as epístolas de João. 1 João é a epístola da certeza. E depois de estudar durante 1 ano e ter feito todas aquelas perguntas, o meu pastor escreveu um livro sobre 1 João e fez a seguinte dedicatória no exemplar que deu para mim. Ele escreveu: Dick, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que sua fé não retrocedesse. E agora você se converteu, então fortaleça seus irmãos. Estas palavras penetraram no meu coração. Agora que você se converteu, estava escrito lá. Hoje, olhando para trás, eu entendo que foi exatamente naquela época que eu me converti. Você percebe? É possível que uma pessoa esteja na igreja, seja líder da igreja, seja até pastor e ainda assim não seja convertida. E você, hein, que me ouve agora, já se converteu? O que você acha que é a conversão? Certamente não é passar a frequentar a igreja, não é ir lá na frente num culto de evangelismo. Conversão é a experiência de ser virado de cabeça para baixo. Conversão é ter a vida revolucionada. Você já experimentou esse tipo de conversão? Quando Pedro se converteu, se compararmos a vida de Pedro com a vida de Moisés, entenderemos melhor o que é conversão. Já falei para vocês que Moisés aprendeu 3 lições. Que era ninguém, que ele era alguém e que o nosso Deus, pode fazer com alguém que aprendeu que é ninguém grandes coisas. Moisés precisou de 40 anos para aprender isso. Podemos dizer que Pedro também aprendeu estas 3 lições, mas ele não precisou de 40 anos. Pedro aprendeu que era ninguém. E quanto tempo ele precisou para aprender que era ninguém? Depois de estudar os 3 Pedros, cheguei à seguinte conclusão. Do dia em que Pedro conheceu Jesus e Jesus o chamou de pedra, até o dia em que ele saiu e chorou amargamente, ele aprendeu que era ninguém. Jesus tinha dito que antes mesmo que aquela noite terminasse e o galo cantasse, Pedro o negaria 3 vezes. E aconteceu exatamente como o Senhor falou. Lucas deu um toque bem humano quando narrou este fato e contou que no exato momento em que Pedro negou o Senhor pela 3ª vez e o galo cantou, Jesus estava sendo interrogado na casa do sumo sacerdote. Já tinha sido espancado e tinha uma coroa de espinhos na cabeça. Imagine como ele estava. Lucas conta que naquele momento Jesus olhou diretamente para Pedro. Imediatamente Pedro saiu e chorou amargamente. Eu creio que naquele momento Pedro aprendeu que era ninguém sem Cristo. A primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres de espírito. O que isso significa? Bom, significa bem-aventurados aqueles que sabem que são ninguém. Quando Pedro saiu e chorou amargamente, ele aprendeu essa lição. Depois de sua ressurreição, Jesus apareceu para seu irmão de sangue, Tiago, que só se converteu depois que viu Jesus ressurreto. O Senhor também apareceu para os 12 apóstolos 2 vezes e para 500 pessoas de uma vez. Ele também apareceu para Pedro. Lemos sobre esta aparição no capítulo 21 do Evangelho de João. Foi nesta ocasião que Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Jesus usou a palavra ágape para amor, um tipo de amor que se entrega totalmente. Quando Pedro respondeu para Jesus, ele usou a palavra grega filéu, que significa amor de amigo. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Desta vez Pedro não se gabou como fez por ocasião da última ceia, quando disse na frente de todos os outros apóstolos que jamais negaria Jesus e que iria até com ele para a cruz. Agora Pedro estava quebrantado. Diante da resposta filéu de Pedro, Jesus respondeu:
cuide dos meus cordeiros. Era como se Jesus dissesse: quero alguém como você que sabe o que é cair e errar para alimentar minhas ovelhas. Depois que Pedro confessa a sua fraqueza, o Senhor disse: cuide dos meus cordeiros. Depois o Senhor perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Novamente Jesus usou a palavra ágape e Pedro respondeu dizendo: sim, o Senhor sabe que eu te filéu, ou seja, eu te amo como amigo. E Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas, Pedro. Esta palavra pastorei em grego significa aconselhe. Jesus estava dizendo: quero alguém que saiba o que é errar para pastorear as minhas ovelhas. Na terceira vez, Jesus fez a pergunta não usando mais a palavra ágape, mas a palavra filéu. Foi como se ele dissesse: Pedro, você me filéu? Você me ama como a um amigo? Nesse momento, Pedro se quebrantou e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Ele disse: o Senhor sabe que eu te amo como amigo. Novamente o Senhor disse a Pedro: cuide das minhas ovelhas. Creio nesta hora, sabe, que Pedro aprendeu que ele era alguém. Quando Jesus apareceu para Pedro depois da sua ressurreição e o convenceu que, apesar dele ter caído e errado, ele era qualificado para pastorear e cuidar das suas ovelhas, ele aprendeu que era alguém. Na verdade, creio que nesta conversa Jesus disse a Pedro: você errou, e porque você errou, está qualificado para cuidar e pastorear minhas ovelhas. Desta forma, quando o Senhor apareceu para Pedro, ele aprendeu que era alguém. Depois do dia do Pentecostes, quando desceu poder sobre Pedro, ele e todo mundo descobriram a terceira lição que Moisés aprendeu. O que Deus pode fazer com alguém que aprendeu que é ninguém? Por que o Espírito Santo foi derramado sobre Pedro e não sobre Tiago ou André ou qualquer outro apóstolo? Creio que foi porque Pedro já conhecia estes segredos espirituais melhor do que ninguém. Eu não sou, mas ele é. E eu estou nele, e ele está em mim. Eu não posso, mas ele pode. E eu estou nele, e ele está em mim. Não é o que eu quero, mas o que ele quer. E eu estou nele, e ele está em mim. Creio também que no dia do Pentecostes, Pedro aprendeu a terceira lição que Moisés aprendeu. O que Deus pode fazer com alguém que já aprendeu que é ninguém. Vamos ficando por aqui hoje. Deus lhe abençoe grandemente. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.